gravação, tá bom? Tá me ouvindo, professora? Tô ouvindo, tá gravando, já tem a tela, já tem os slides e o áudio tá ok. Ok. Então, nós somos a segunda equipe. Nós vamos apresentar sobre os direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos na esfera trabalhista. O trabalho também vai abordar alguns instrumentos de defesa desses direitos, titularidade e outras coisas nessa mesma esfera. Meu nome é Joana Silva, a nossa equipe é composta por mim, por Suzane Michele, por Isabela e por Bianca Lima. Enfim, isso, Suzy, deixei no primeiro slide. Eu vou começar falando um pouco sobre a conceituação e a classificação dos direitos meta-individuais, no caso, que são os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Esses direitos, eles são meta-individuais, também podem ser conhecidos como transindividuais, porque eles pertencem a vários indivíduos. E mesmo que pertençam a vários indivíduos, eles são indivisíveis, não se pode separar. Eles, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não se encaixam na esfera pública, mas também não se encaixam na esfera privada. Eles são um direito à parte e são conhecidos como direitos sociais, grupais ou passíveis de coletivização. O titular principal na defesa desses direitos é o Ministério Público do Trabalho, que inclusive é o órgão que eu estagio. Mas ele não é o único titular também. Outros seres podem entrar com a titularidade na esfera trabalhista. É importante também lembrar da conceituação desses direitos. Essa conceituação está expressa lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas, mesmo que esteja expressa nesse código, ela não é essencialmente apenas dele, ela também serve para as demais esferas do direito, com exceção da esfera penalista. E serve principalmente para a esfera trabalhista, porque o artigo 8 da CLT, ele fala sobre autorizar outros códigos a disporem sobre questões trabalhistas, desde que estejam em congruência com as próprias CLT. Enfim, em suma, o artigo 81, como vocês estão vendo aí, 81 do Código de Defesa do Consumidor, ele conceitua o que são os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Eu não vou ler o artigo, ele tá aí exposto para vocês, porque ele é muito grande, mas eu vou discorrer sobre a conceituação e o exemplo de cada um. Primeiramente, os direitos difusos, eles estão presentes aí no inciso 1 do parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, e ele tem natureza transindividual, né, como já foi falado, e ele se refere a pessoas indeterminadas ou indetermináveis. É um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas não se podem determinar quem são essas pessoas. Essas pessoas, elas estão ligadas por uma circunstância de fato nos direitos difusos. E um dos principais exemplos sobre os direitos difusos no direito em geral é, por exemplo, o direito ao meio ambiente saudável. É um direito difuso que pertence a todos nós. Mas na esfera trabalhista, um exemplo de como os direitos difusos interferem na nossa vida, por exemplo, é uma greve de trabalhadores de serviços essenciais. Haja vista que essa greve ela afeta a população de modo geral e não tem como determinar apenas um grupo específico que é afetado, porque um serviço essencial está em greve e acaba que afeta toda a população sem que se possa determinar quem foi afetado. Dessa forma, a resolução da irregularidade, né, que levou a essa greve já beneficiaria toda essa coletividade indeterminável que foi afetada. Por sua vez, a gente também pode falar sobre os direitos coletivos. Os direitos coletivos, eles também pertencem a um grupo, mas diferente dos direitos difusos, o grupo do direito coletivo, ele é determinado ou tem como determinar essas pessoas. E também, diferente dos direitos difusos, que é ligado por um fato, por uma circunstância de fato, os direitos coletivos, eles são ligados por uma situação, por uma relação jurídica base. Enfim, um exemplo do direito coletivo na esfera trabalhista é, por exemplo, a eliminação dos riscos de acidente de uma empresa. Corrigindo esses riscos de um provável acidente, os funcionários dessa empresa vão ser beneficiados. E aí seria um interesse exclusivo de um grupo determinado, que seriam os trabalhadores dessa empresa. Juvencio Borges, ele escreveu um artigo que fala sobre os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ele está disposto lá no nosso trabalho escrito, professora, ele está citado lá, se a senhora quiser ver mais um pouco sobre, e traz algumas características específicas dos direitos coletivos,
que é a transindividualidade, que, no caso, é a manifestação por uma força de coletividade, não é no âmbito individual, a abrangência de um número de indivíduos, que não vai ser determinado, pode não ser determinado, mas vai ser determinável, a relação jurídica base, que é o vínculo entre os integrantes desse grupo, e a indivisibilidade do interesse. No caso, os direitos coletivos, eles não são passíveis de fracionamento, eles são direitos grupais em sua essência. Por fim, tem os direitos individuais homogêneos. Esses direitos, desses três, ele é o mais diferente. Os direitos individuais homogêneos, eles decorrem de um único fato gerador, e a sua natureza, dessa forma, ela vai ser individual, com um indivíduo individualizado e determinado. Essa relação de fato, ela vai afetar um grupo no geral, já que é um direito individual homogêneo. O MPT trata sobre isso justamente porque afeta a sociedade no geral. Porém, mesmo que esse problema afete a sociedade no geral, cada indivíduo vai ser atingido da sua forma pessoal. Por isso que é um direito individual homogêneo. E esse direito individual homogêneo, o problema dessas pessoas, ela vai ser resolvida ela pode ser resolvida por uma única sentença. Por exemplo, uma coisa que me afeta a Suzane, mesmo que afete a gente de forma diferente, a sentença do juiz que resolve o meu problema também vai resolver o dela, porque é um direito homogêneo. E por isso, o direito individual homogêneo, ele é coletivo na sua forma de postular em juízo, mas ele atinge a pessoa de forma individual. E ele é essencialmente pecuniário, e um exemplo disso é que os direitos individuais homogêneos, eles são defendidos requerendo geralmente indenização. Por exemplo, uma pessoa que requer indenização por insalubridade no ambiente de trabalho. Isso é uma defesa do direito individual homogêneo. E, por fim, tem uma curiosidade muito interessante que, pesquisando sobre isso, eu entendi um pouco sobre a diferença entre a ação civil coletiva e a ação civil pública, é porque o Código de Defesa do Consumidor, ele expressa que os direitos individuais homogêneos, eles são defendidos por meio de ação civil coletiva, enquanto os direitos difusos e os direitos coletivos são defendidos por meio de ação civil pública. Agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Bianca Lima. Obrigada pela atenção. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Eu vou falar agora sobre a aplicação dos direitos transindividuais no âmbito trabalhista, destacando sua importância para proteger os trabalhadores e seus interesses. Esses direitos eles são caracterizados pelos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, que Joana falou anteriormente, e sua aplicação encontra respaldos na norma constitucional, na legislação trabalhista e em outros dispositivos legais. A aplicação dos direitos transindividuais na esfera trabalhista, ela pode ocorrer de várias maneiras. Uma delas é a negociação coletiva, onde sindicatos e empregadores negociam assuntos relacionados às condições de trabalho, salários, benefícios e outros temas de interesse coletivo. Já outra forma de garantir esses direitos é através de ações coletivas que têm o objetivo de proteger direitos difusos e coletivos trabalhistas. Agora eu vou falar um pouco mais sobre esses dois mecanismos de aplicação dos direitos transindividuais trabalhistas. Pode passar. Sobre as negociações coletivas, as mudanças trabalhistas que ocorreram ao longo dos séculos destacaram a necessidade de dar voz aos trabalhadores no ambiente laboral para que eles possam se defender de possíveis injustiças. Nesse contexto, a negociação coletiva desempenha um papel importante na proteção dos direitos transindividuais e na manutenção do equilíbrio das relações de trabalho. Através da negociação coletiva, os sindicatos ou associações que representam os trabalhadores, eles dialogam com os empregadores, possibilitando a reivindicação de melhores condições de trabalho. A negociação coletiva ela pode tratar de diversos assuntos, tais como a jornada de trabalho, férias, salários, segurança e saúde no trabalho e qualquer outro assunto que seja de interesse. A importância da negociação coletiva ela foi reconhecida pela OIT na Convenção 154,
que trata sobre o fomento à negociação coletiva. O artigo 2º dessa convenção, ele conceitua a negociação coletiva como todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, o empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou várias organizações de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores com o fim de fixar as condições de trabalho e emprego, regular as relações entre empregadores e trabalhadores, ou regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos esses objetivos de uma só vez. Através desse diálogo proporcionado pelas negociações coletivas, tem-se como resultado as convenções ou acordos coletivos de trabalho, que possuem um caráter normativo. O artigo 611 da CLT, ele conceitua a convenção coletiva de trabalho como o acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Com isso tudo, percebe-se a importância que essas negociações têm para a proteção dos direitos transindividuais trabalhistas. Falando agora sobre... pode passar. Falando agora sobre as ações coletivas, como uma forma de proteção desses direitos dos trabalhadores, ela é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 81. O parágrafo único desse artigo, ele vai estabelecer que a defesa coletiva vai ser exercida em casos de proteção a interesses ou direitos difusos e coletivos, e em casos de proteção a interesses ou direitos individuais homogêneos. As ações coletivas são um instrumento jurídico que procura defender de forma mais efetiva os direitos dos trabalhadores nos casos de danos causados a uma coletividade. Conforme o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, os legitimados para propor uma ação coletiva incluem o Ministério Público, a União, os estados, municípios e Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública, sendo elas direta ou indireta, e as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos estabelecidos no CDC. Por fim, essas ações têm como objetivo proteger e garantir os direitos coletivos, reparar os danos causados aos trabalhadores e prevenir abusos futuros, visando proporcionar condições favoráveis e justiça para a coletividade de trabalhadores. Agora eu passo a palavra para a Isa, que vai continuar a apresentação. Obrigada. Bom dia. Essa parte da ação civil pública na tutela dos direitos meta-individuais na esfera trabalhista vai ser apresentada por mim e por Suzane. Pode passar, Suzy, por favor. Certo. Primeiramente, é importante construir um conceito de ação civil pública. Porém, esse conceito, na doutrina, ele encontra divergências, como a gente pode ver no slide. Eu trouxe o primeiro conceito e ele fala que o direito expresso em lei de fazer atuar na esfera civil em defesa do interesse público e a função jurisdicional. Esse conceito, o primeiro, ele é considerado amplo porque os interesses públicos e os interesses meta-individuais, eles estão inseridos em categorias completamente diferentes. Já o segundo conceito versa aqui: a ação civil pública é o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e a direitos. Já esse segundo conceito, ele é considerado restritivo, porque ele é alheio ao patrimônio público e social e aos outros interesses difusos e coletivos que foram inseridos na Constituição Federal de 88. Eu também trouxe um conceito mais afastado das doutrinas, e ele versa que a ação civil pública é o instrumento processual para a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que tem por objeto obrigações positivas e negativas, bem como garantir a reparação do dano. Os conceitos de ação civil pública, eles podem ser utilizados na
ação civil pública do Ministério Público na esfera trabalhista, desde que no objeto da defesa contenha os interesses meta-individuais do trabalho, que são de competência da Justiça Especializada. Pode passar, Suzy, por favor. É também possível estudar a ação civil pública pelas suas características. A primeira característica versa sobre o acesso dos titulares meta-individuais aos serviços jurisdicionais para a garantia de seus direitos. A segunda garantia, ela está inserida no artigo 129, inciso 3 da Constituição. O artigo 129 versa que são funções institucionais do Ministério Público, inciso 3, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Outra característica da ação civil pública é a sua legitimidade, que é do Ministério Público, do Estado ou de outros entes coletivos autorizados pela lei. E a última garantia que eu listei aqui é que a ação civil pública tem a garantia de proteção judicial pelas técnicas de defesa de interesses sociais criadas pelo Estado como a tutela jurisdicional. Pode passar, Ceci, por favor. Pessoal, vai ter só uma quebra, porque a nossa fala ela é em conjunto. Bom dia, meu nome é Suzane, e eu vou dar uma continuidade ao que a Isa estava explicando, e depois a Isa vai retornar. Como a Isa conceituou, antigamente a ação civil pública, antes da Constituição de 1988, ela estava ligada principalmente à defesa de direitos difusos e coletivos sociais, em um âmbito mais restrito. Só que com a Constituição de 1988, nós vamos ter a previsão de que a ação civil pública é uma das atribuições do Ministério Público, no artigo 129, inciso 3º, e depois, em 1993, nós vamos ter a edição da Lei Complementar, que vai tratar, número 75/93, que vai tratar sobre as atribuições do Ministério Público da União. E a partir dessa legislação, em específico do artigo 83, inciso 3º, que nós vamos ter a definição da competência do Ministério Público do Trabalho para a defesa dos interesses coletivos, por meio da propositura da ação civil pública, que será processada e julgada no âmbito da Justiça do Trabalho. E a partir desse momento, entende-se que quando houver o desrespeito aos direitos sociais constitucionalmente garantidos na esfera trabalhista, houve a possibilidade e a previsão jurídica da propositura da ação civil pública nesse âmbito. Também nós vamos ter depois a adição também na década de 1990, com a lei número 8.070, no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, do inciso 4, que vai reafirmar que os danos a qualquer outro interesse difuso ou coletivo vão ser disciplinados pela ação civil pública. Assim, essa visão restrita, ela é ampliada para que esse instrumento jurídico possa tutelar outros direitos e interesses e protegê-los quando há dano nessas relações jurídicas. Alguns doutrinadores, eles vão dizer que, principalmente o Benedito Leite, vão dizer que essa aplicação da ação civil pública, ela pode ser entendida na leitura extensiva de alguns dispositivos da Constituição, que no caso é o artigo 129, inciso 3º, e bem como a leitura das 4 legislações que estão elencadas aqui no slide. E ele vai dizer que, de uma forma muito interessante, esses interesses difusos, coletivos, eles são material e processualmente meta-individuais, como a Joyce explicou para vocês, e enquanto os direitos individuais homogêneos, em razão deles serem originários de uma causa comum, eles no âmbito processual, eles são tutelados de forma coletivamente, apesar de serem individuais, mas no âmbito processual, eles são jurisdicionados de forma coletiva. Nós temos um doutrinador, que é o processualista Nery Júnior,
E ele vai dizer que, na prática, a identificação de um direito ou interesse coletivo, ou difuso, ou individual homogêneo, vai levar basicamente em conta o objeto litigioso em questão, ou seja, na prática, a diferenciação, ele vai dizer que ela é um pouco mais difícil e que, a partir da demanda que está sendo requerida em juízo, é que nós vamos conseguir identificar quais são os direitos que estão em jogo, que estão sendo discutidos ali naquela lide. Nós vamos, tem alguns casos que eles são muito representativos, que são utilizados pela doutrina para diferenciar, ou seja, geralmente quando você vê uma ação sobre aquela demanda, você já sabe, isso aqui é uma lesão ao interesse difuso, ou isso aqui é uma violação ao interesse coletivo, e eu vou citar alguns exemplos para vocês. Os autores Mari Frind e Saraiva, eles têm um artigo muito interessante sobre isso, onde eles citam que um grande exemplo de lesão a interesses difusos, e que nós poderíamos comentar que essas situações fáticas tratam desses direitos, seriam ações sobre greves em atividades essenciais, ou contratação sem concurso público, ou ainda discriminação de trabalhadores em razão do sexo. Já o Carlos Benedito Leite, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer que, por exemplo, uma mesma situação pode acarretar em 3 diferentes ações que estão ligadas a uma pretensão coletiva, uma pretensão individual homogênea e uma pretensão difusa. Ele cita como exemplo, na doutrina dele, uma contratação no âmbito público de servidores pela CLT, uma contratação que, obviamente, ela é ilegal. E ele vai dizer que isso pode se desdobrar em 3 diferentes ações, todas as 3 propostas pelo MPT. A primeira delas seria uma difusa para defender a massa de candidatos indeterminada que foi lesada ou teve seu direito de participarem do concurso público que não ocorreu. Aqui nós estamos protegendo indivíduos não identificados, ou seja, como Joana explicou, aqui é uma pretensão difusa, porque eles não tiveram acesso à igualdade de condições para poderem disputar essas vagas no emprego público. Outra ação que poderia ser, outra pretensão nesse âmbito seria a coletiva, e também seria promovida pelo MPT, mas ela ia visar a declaração da nulidade dos contratos dessas pessoas que foram contratadas via CLT sem o prévio concurso público, no âmbito da administração pública, porque eles iam visar a declaração da nulidade desses contratos de trabalhos, por conta da ilegalidade da contratação, e utilizariam a argumentação da relação de emprego, porque a relação jurídica base é com a administração pública, e há aqui uma nulidade absoluta. E o terceiro exemplo, que o Carlos Benedito Leite vai nos dar nessa mesma situação, é também uma pretensão de caráter individual homogêneo. Por quê? Porque o MPT poderia promover também a defesa dos servidores que foram irregularmente contratados, para que, depois de devidamente identificados, claro, para que eles, por mais que os contratos fossem declarados nulos, eles continuassem recebendo o salário deles, até que o concurso público ocorresse, para que eles não fossem colocados em uma situação de hipossuficiência, etc., porque há diversos interesses em jogo. Então, é interessante pensar que, por exemplo, uma mesma situação ela pode se desdobrar de diferentes formas e tutelar diferentes interesses, e também demonstrar diversas vias para a propositura dessa lide no âmbito jurisdicional. Outro exemplo também que ele vai nos dizer, que é retornando ao Mari Frind e Saraiva, que eles elencam, eles vão dizer também que denúncias com relação ao trabalho escravo entram no âmbito da ação civil pública na esfera do trabalho, assim como também aquelas questões em que empresas elaboram uma lista negra de empregados ou de sindicatos patronais, ou ainda que a exigência de comprovações de esterilidade, etc. Ou até mesmo nos casos de pedir uma comprovação se as mulheres estão grávidas ou não, etc. Já nos casos de violação de interesses coletivos, eles vão nos dizer que ofensas à liberdade sindical seriam
exemplo muito interessante da ação civil pública no âmbito trabalhista, ou ainda a prática de condutas que são antissindicais, ou até mesmo a dispensa arbitrária de dirigentes sindicais e também a demissão coletiva de trabalhadores durante uma greve, que é também uma matéria que seria alvo de uma ação civil pública por tratar de violação de interesses coletivos. E, no que tange a lesão dos interesses individuais homogêneos, é interessante destacar que, claro, eles têm a natureza individual, mas são postulados coletivamente por conta da raiz da sua gênese comum. E um dos grandes exemplos disso é o não pagamento de verbas rescisórias ou ainda a não concessão de intervalo e infrajornada aos empregados. Isso aqui dá uma discussão muito interessante sobre aquela questão de enfermeiros em hospitais e a possibilidade ou não de um descanso. A redução salarial sem ajuste em convenção ou acordo coletivo, e ainda também a não concessão de férias ou gratificação natalina, porque isso afeta individualmente, mas eles são postulados em juízo. E é interessante dizer que essa ação civil pública na esfera coletiva, ela não é uma nova espécie de ação civil pública, mas sim ela é um suporte da ação civil pública e ela é destinada a resguardar a tutela desses direitos meta-individuais no âmbito da justiça do trabalho. E também tem aqui o conceito do Silva, que é uma citação, é um artigo, eu não me recordo o nome agora, mas ele vai dizer que vai conceituar essa ação como uma ação de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados aos interesses meta-individuais afetos às relações de trabalho propostas perante os órgãos da justiça laboral. Sobre o objeto e a natureza jurídica da ação civil pública, primeiramente é importante a gente destacar que a ação civil pública ela está inserida nas garantias e direitos fundamentais da Constituição Federal e ela tem o objetivo de provimento jurisdicional com uma característica essencialmente condenatória. E a ação civil pública no ambiente do trabalho tem 3 características principais. Ela previne ou repara, condena ou manda e tem como objetivo a garantia de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Nesse sentido, é pertinente destacar uma citação do autor Hugo Mazzilli, na sua obra A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, na página 67. Ele fala que, em tese, são admissíveis quaisquer ações civis públicas ou coletivas, pois à Lei de Ação Civil Pública aplicam-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor ou o Código de Processo Civil. Cabem ações condenatórias, cautelares de execução, meramente declaratórias ou constitutivas. Como exemplos, afigure-se a necessidade de reparar ou impedir um dano, ação condenatória ou cautelar satisfativa, ou de declarar nulo, ação declaratória, ou anular, ação constitutiva negativa, um ato lesivo ao patrimônio público ou meio ambiente. Combinados os artigos 83 e 110 do Código de Defesa do Consumidor com o artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública, permite-se agora aos colegitimados a ação civil pública ou coletiva defenda qualquer interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo com qualquer rito, objeto ou pedido. Esses conceitos que o autor versou, eles podem ser adaptados à ação civil pública no ambiente da justiça do trabalho. E, como eu já falei, eles têm a característica de prevenção ou reparação, de condenação ou de mandar, e tem o objetivo de garantir esses interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Também esse conceito pode ser utilizado no processo do trabalho, só que ele prescinde de adaptação da matéria para um assunto essencialmente trabalhista, adaptando-se ao artigo 114 da Constituição, que versa sobre a competência da Justiça do Trabalho. Pode passar, Suzy, por favor. Sobre a competência da ação civil pública, ela pode ser delimitada pela pessoa ou pela matéria. Nesse sentido, eu trouxe o artigo 83, inciso 3 da Lei Complementar número 75 de 1983. Artigo 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Inciso 3. Promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho,
para a defesa de interesses coletivos quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. E, nesse sentido, também trouxe o artigo 114, incisos 1 e 9 da Constituição Federal. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. O inciso 9 ele foi incluído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. A delimitação da competência também pode se dar pelo pedido e a causa de pedir, no foro do local onde ocorreu o dano. E é importante também versar que a competência no processo de trabalho é dos órgãos de primeira instância, que são as varas do trabalho, do local onde ocorreu os danos aos interesses meta-individuais de demanda coletiva. Pode passar, Suzy, por favor. E, para finalizar minha parte, eu trouxe uma jurisprudência da Subseção Especializada de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Essa jurisprudência ela é autoexplicativa pela lei, por isso que eu coloquei ela no slide. E ela versa o seguinte: a regra utilizada no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor pode ser utilizada também na esfera da ação civil pública no direito do trabalho. Artigo 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Inciso 1. No foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. E o inciso 2. No foro da capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Com isso, eu finalizo a minha parte e eu passo a palavra novamente para a Suzane. Pessoal, eu gostaria de dizer que houve um equívoco na minha fala. Eu falei Benedito Leite, mas é Carlos Bezerra Leite. Eu acredito que foi o nervosismo, só para deixar registrado. Essa parte aqui, eu acabei de perceber também que eu dei uma adiantada ao longo da explicação, porque eu achei que seria mais relevante comentar naquele momento para vocês correlacionarem com os conceitos que as minhas colegas já tinham me ensinado anteriormente, então eles serão passados. E eu só queria também deixar registrado aqui no final que a legitimidade para a propositura dessas ações cabe ao Ministério Público, também à União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, ou ainda as entidades ou órgãos da administração pública direta ou direta, ainda que sem personalidade jurídica, caso eles estejam ligados especificamente à defesa dos interesses metas individuais, a Defensoria Pública, o Conselho Federal do AB e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, que incluem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses metas individuais, no caso, os sindicatos são abrangidos por essa categoria. E como eu disse, essa questão que está aqui no slide antes, ela já foi adiantada anteriormente, e nós queríamos pedir licença para vocês para apresentar um vídeo, porque enquanto nós estávamos estudando esse conteúdo, pesquisando na internet, nós encontramos um canal no YouTube que tinha por nome Pílulas Jurídicas, que ela tinha uma explicação bem interessante e didática quanto às diferenças entre os direitos difusos coletivos e individuais homogêneos. Tudo bem? Eu só preciso saber se vocês estão escutando. Sim, ok. Vocês escutam? Sim, meu bem, ok. O vídeo ainda não. Eu vou só fazer. Você fazer então aqui, vou compartilhar de outra forma, só um minuto. Estão vendo, né? Estão ouvindo? Ok, vídeo e áudio.
É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.